Bom dia, hoje segunda-feira, 8 de junho. Estamos dando início a mais uma reunião matinal, onde falaremos aqui no mercado doméstico sobre o grande destaque aí, o relatório Focus, que houve elevação da inflação e piora na produção industrial e também no PIB. Só para vocês terem uma ideia, a inflação IPCA subiu de 8,39 para 8,46 esse ano. IGPDI subiu de 7,03 para 7,05. IGPM, IPC, FIP também e preços administrados subindo também em 2015. Já o PIB, a retração aumentou de 1,27 para 1,30 e a produção industrial caiu, apresentou uma retração maior de 2,80 para 3,20. Na semana, destaque aqui é o plano de concessões, que o governo deve anunciar amanhã. Houve um aumento aí em 54 bilhões de reais com a inclusão do plano da Ferrovia Brasil-Peru, e aí subiu esse valor aí do plano de concessões. Vamos aguardar para amanhã. Outro destaque é o IPCA na quarta-feira, justamente a parte de inflação, e a ata do Copom na quinta-feira, para justamente uma expectativa. O mercado ainda espera uma alta de 0,25% na próxima reunião do Copom, com os juros atingindo 14%. Para por aí ou não? Vai muito depender justamente desse IPCA. Algumas casas já estão projetando o IPCA esse ano para cima de 9%. Se isso acontecer, provavelmente o Banco Central permanecerá elevando essa taxa de juros. Já falei do destaque Focus, agora a parte internacional. Bolsas operam em queda lá fora, muito por conta aí. Grécia não se chegou a um acordo na sexta-feira. Apesar do ministro francês falar que ainda existe possibilidade de um acordo, quem acompanhou o noticiário no final de semana viu aí justamente o ministro da Grécia declarando que estava muito difícil se pagar isso, a Europa está colocando eles num corner, tudo mais, fazendo justamente seu discurso aí populista nas eleições, que ele foi eleito por conta disso. Então, hoje a contagem, a gente vem sempre falando sobre isso, a gente não acredita em contágio. Se a Grécia, por acaso, sair da zona do euro, em 2011 poderia ter um contágio, com Espanha e Portugal podendo sair da zona do euro, mas hoje a gente não acredita. E os indicadores ainda mostraram na Europa dados melhores do que a expectativa. Na Alemanha, por exemplo, você teve a produção industrial superando a previsão, crescimento de 0,9% em abril, em comparação a março desse ano, e a previsão era um crescimento de 0,5%. Agora falando do gigante asiático China, números piores do que as expectativas. Apesar disso, a bolsa chinesa apresentou alta. Por que ela apresentou alta? Lá os investidores já acreditando que o governo poderá vir com novos estímulos. As importações chinesas apresentaram queda de 17,6% em maio, na comparação com maio de 2014. As expectativas eram de um recuo de 11%. E o que foi mais afetado aí? O que o país asiático importou menos? Então, para ter essa queda toda, ele aumentou as importações de derivados de petróleo, gasolina, diesel em maio, mas reduziu as compras de petróleo bruto, por isso que o petróleo hoje até opera em queda. E aí vai um destaque, minério de ferro e cobre. Então, hoje Vale deve ser afetada negativamente. As importações por parte do gigante asiático vêm se reduzindo de minério e petróleo também. Eles acabaram importando derivados. E petróleo opera em queda, e aí impacta, obviamente, Vale nesse sentido. Tá? Esses são os destaques lá fora. PIB no Japão foi revisado para cima, apresentou um número melhor. E na agenda hoje tem tendência de emprego em maio às 11 horas. E aí depois os dados são à noite, os grandes destaques aí de hoje, segunda-feira. Agora eu vou passar aqui para o Danilo Zanini para ele comentar um pouco sobre como é que abriu aqui o futuro, como é que está o dólar, até um destaque que o Obama falou ontem, que o dólar alto é uma preocupação para o país. E aí por isso que o dólar também abriu em queda hoje, estava operando em queda, agora não sei como é que está, o Danilo vai falar um pouco e sobre as oportunidades de investimento. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Como você mesmo mencionou, o dólar abriu no campo negativo, entretanto agora trabalha próximo à estabilidade. A gente está monitorando aí a superação de 3.170 pontos, que pode levar o dólar a buscar a região de 3.200. Como você mesmo mencionou, que o dólar para cima não é muito bom, de acordo com o Obama, o dólar trabalha próximo à estabilidade, então a gente pode ter um dia um pouco mais neutro para o dólar hoje,
Lembrando que sexta-feira a gente teve o dado do payroll, a gente teve um dia bem volátil e o dólar fechou aí próximo à estabilidade. O fechamento foi de 0,22% no campo positivo. Fechou cotada a 3,171. Já em relação à nossa bolsa aí também abrindo bem neutra, apesar das bolsas mundiais trabalhando no campo negativo, trabalhando na casa de 0,3% de queda. Vale ressaltar também, como os dados da China não foram muito positivos, o preço do minério já está caindo na casa de 0,4%. Como você mesmo mencionou, a Vale pode ser prejudicada. E por meio gráfico também nós estamos de olho em alguns papéis, principalmente em Vale e CSN, que eles podem apresentar quedas no pregão de hoje. Então a gente está monitorando aí para possível venda e ficar de olho aí se perder uma região de suporte importante. Os dois papéis podem voltar até uma tendência de baixa um pouco mais longa. Já em relação ao posicionamento dos estrangeiros no índice e no dólar, no último pregão, os estrangeiros ficaram comprados em 942 contratos, fecharam a semana em 3.188 contratos vendidos e seguem com um saldo comprador de 62.444 contratos. Já em relação ao dólar, na sexta-feira tiveram uma atuação bem positiva, ficaram net compradores em 16.447 contratos, seguem com um saldo de 248.225 contratos. Na semana, eles ficaram net vendedores em 30.046 contratos. Fora as ações da Vale e da CSN que nós estamos de olho, nós também estamos de olho nas ações da Petrobras e da TIM P3. Todas aí a gente está de olho numa movimentação de queda. Gostaria de desejar a todos um excelente início de dia e boa semana. Obrigado, Danilo. Os locais na sexta-feira terminaram o dia net vendedores em 15 milhões de reais. Eles compraram destaque para Pão de Açúcar, Jet 3, Vivo, Vale 5 e Vale 3. Na ponta vendedora, Itaú, Klabin 11, Qualicorp, Petro 4 e BB Seguridade. Nas duas pontas, Brasil Foods, Bradesco, Suzano, Cielo e Ultrapar. Já os estrangeiros terminaram o dia comprados em 51 milhões de reais. Destaque na compra para Bradesco, Hipermarcas, Itaú, Brasil Foods e Croton. Na venda, Pão de Açúcar, Banco do Brasil, Vivo, CPFE e Petro 4. Nas duas pontas, Ambev e Semig. Na parte de empresas, na parte de bancos, voltou-se a discutir aí o julgamento do STF, daqueles planos antigos, Bresser, Collor, lá atrás o confisco de poupança na década de 80 e 90 e o prejuízo que se deu aos investidores naquele momento. O próprio STF já vem destacando que não vai julgar esse ano, só vai julgar no ano que vem. Tinha sempre essa discussão, vai vir agora, tudo isso. Não dá para vir agora, porque o novo ministro do STF, ele entrou agora, ele precisa dar vistas ao processo, ele precisa entender do processo. Então, desde o ano passado, está parado há mais de um ano, com o pedido em maio do ano passado de aposentadoria do Supremo, do Joaquim Barbosa. Desde então, outros ministros não poderiam votar, porque também são advogados, estão no meio, defendem algumas causas aí de alguns bancos, eles não poderiam votar. Isso talvez se estenda, o governo não quer que isso seja votado tão cedo, muito por conta de os mais prejudicados são Caixa e Banco do Brasil, que detinham o maior percentual de poupança naquele momento. Então, isso tiraria dinheiro no momento aí que a gente já tem uma restrição a crédito e ele mais caro para a população. Então, seria pior ainda, é pior para Bradesco, para Banco do Brasil e Caixa Econômica. Os privados é óbvio que são afetados, mas numa magnitude menor. A gente segue reiterando, apesar desses riscos, o setor de bancos e aí a compra via Itaú. O próprio Bradesco declarou sobre a HSBC que ele está analisando, mas não tem nenhum valor ainda. A gente não acredita que Bradesco tende a levar a HSBC na escala Santander e o Itaú praticamente só está participando, não deve levar, deve oferecer aí, apresentar o menor bid, a menor oferta por ele. Interessante a entrevista que o CFO da BB Seguridade deu para a Bloomberg, ele destacando o potencial de crescimento. Só para ter uma ideia, hoje quem tem plano de previdência dos seus correntistas somente 1,8 milhões, milhão de pessoas. E o total de correntistas do Banco do Brasil são 63 milhões, então ele fala que tem um potencial enorme de crescimento. A gente reitera o call em BB Seguridade, é um ativo que negocia 17 vezes lucro, ainda é interessante, ainda mais nesse cenário de incertezas e volatilidade da nossa bolsa por aqui. Sobre Petrobras, diversas notícias, Falava-se que a divulgação do plano de negócio seria para o dia 10 agora, quarta-feira, mas segundo informações do valor é só dia 23, então está totalmente desencontrado. O que se sabe é que o plano de negócio deve apresentar uma redução aí no capex de 200 bilhões de dólares para 140 bilhões de dólares. Mesmo assim, o cenário é altamente desafiador, com produção de petróleo não crescendo, reduzindo-se aí os investimentos e a empresa altamente endividada.
Primeiro tri foi bom, o resultado operacional foi, mas foi atípico. Porque a gente já falou sobre isso, gasolina e diesel estava num preço, chegou a atingir um prêmio de 33% e hoje a Petrobras teria que dar um reajuste de 5% para gasolina e 1% para diesel. Então ela já está tomando prejuízo aí no final do segundo trimestre. Então não vai se repetir o bom resultado em abastecimento. E a outra é que o petróleo deveria subir para ajudar a companhia. Pô, o petróleo em alta é ruim? Não. Petróleo em alta é melhor, é 70, 80 dólares. O problema é que abastecimento, gasolina e diesel, a Petrobras não repassava os custos disso. Se ela repassasse, nem que fosse para ter 0 a 0, não tivesse lucro, mas também não tivesse prejuízo, o petróleo em alta é bom. Ela é uma empresa petrolífera, ela explora petróleo e vende petróleo. A conta petróleo, né, o resultado operacional do petróleo caiu de primeiro trimestre de 2014, saiu de 10 bi e meio para 3 bi. E por isso, por conta de um petróleo menor. Então o petróleo subindo ajudaria a companhia se ela repassar gasolina e diesel para as suas contas. O problema é que cada alta, né, 10% de alta na gasolina, impacta o IPCA em 0,37. Se ela tivesse que reajustar agora, 5%, a gasolina impactaria o IPCA em 0,18. Então a gente vai estar vendo o IPCA muito próximo a 9% esse ano, provavelmente, ainda mais com um aumento aí de tarifas de energia. E vale destaque também para a DASA, tem a OPA hoje, essa discussão da OPA, uma Assembleia Geral Extraordinária. A CVM falou que não deu tempo para analisar tudo isso. E por último, né, B2W, a coluna do Paulo Jardim, destacando que além do ativo Submarino Viagem, que foi vendido para a CVC por 80 milhões de reais, outros ativos devem ser vendidos. A gente reitera o nosso call no controlador de B2W, que Lojas Americanas, se ela por acaso vender seus ativos, é bem interessante para ela focar só na parte do varejo, né? Lojas próprias e não no varejo online. Vale o destaque na nossa mesa de aluguel, tá? Na sexta-feira, Itaú aumentou aí em 5 milhões de reais, 5 milhões de ações, a posição short. Ambev também alcançou aí 130 milhões de ações, aumentou na semana passada 10 milhões de ações. E Jet4, uma grande demanda aí para geradora, né, no setor aí de energia. A gente vai ficando por aqui, desejo a todos uma excelente semana, né, a todos, e eu volto no UFC a partir de 11h35. Um grande abraço a todos e até lá.